doce paz de Cristo também seja com você, seja com a sua família, e que alegre mais e mais o seu dia, lhe dê resistências em todos os momentos adversos da vida. Muito bem, queridos irmãos, nós nos alegramos muito em poder estar juntos aqui mais uma vez, para cantarmos, para adorarmos, para falar com o nosso Deus e também para ouvir a palavra do Senhor. E uma das coisas importantes é sempre, quando o pastor terminar de pregar, compare se tudo o que ele falou está nas Sagradas Escrituras. Se não estiver nas Sagradas Escrituras, é porque ele não falou de Deus, é palavra dele. Então nós queremos dizer o seguinte: compare. O seu desafio é comparar a mensagem pregada pelo pastor com aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Hoje, eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, leremos os versículos 15 a 19. Atos 9, 15 a 19. Quero convidar a igreja presente aqui no templo a se colocar em pé. Leremos juntos, não alternadamente, juntos, leremos juntos a palavra do Senhor. Atos 9, 15 a 19. Leiamos. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos na submissão do Santo Espírito, o mesmo que inspirou a Escritura Sagrada. Estamos aqui para ser instruídos por Ele. E é no nome de Jesus que nós queremos falar hoje esta palavra. Eu queria informar que o meu tema hoje é um pouquinho diferente. O meu tema é um sublime fracasso. Um sublime fracasso. Você vai entender à medida que formos trabalhando aqui o nosso texto. Queridos irmãos, o ser humano, ele é profundamente e desde o seu nascimento, com a sua natureza, então, depois da queda, ele é rebelde. Tudo que está no seu coração gira em torno de estar contrário àquilo que o Senhor estabeleceu. O ser humano não gosta de regras. O ser humano não gosta de limites impostos. O ser humano não gosta de ordens superiores. É muito fácil nos vermos quebrando as leis, não pelo fato simplesmente de uma necessidade, mas simplesmente para dizer que ninguém manda em mim, eu faço o que quero, e somos assim então desenvolvidos por causa da rebeldia que foi plantada no nosso coração após a queda. Isso me leva então para, dentro dessa introdução, dizer para você aqui presente, dizer também para você que está aí conosco, nos assistindo, que enquanto o homem sem Jesus pensa que ele é livre, ele não é livre, ele é escravo não só do pecado, mas daquele que o leva a pecar.
Ele é escravo do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua no filho da desobediência, aquele espírito demoníaco que conduz o homem à rebeldia. E todo o prazer vivido por um coração que ainda não está em Jesus, este prazer não tem a ver com a sua natureza inicial, mas tem a ver com a natureza que foi plantada nele. Então a vontade do homem sem Jesus, o prazer do homem sem Jesus, o contentamento do homem sem Jesus, na verdade é só uma extensão do contentamento de Satanás, do prazer de Satanás, do domínio de Satanás. Porque tudo aquilo que lhe dá prazer é aquilo que faz mal. Tudo aquilo que lhe dá prazer é aquilo que destrói. Tudo aquilo que lhe dá prazer é aquilo que não faz bem a ninguém. Sendo assim, o homem não é livre, o homem é escravo. E durante todo o tempo da história, o homem lutou, o homem militou, o homem guerreou, o homem colocou toda a sua força para perseguir o evangelho do Senhor Jesus, perseguir o caminho. E isto o homem faz como um agente do inimigo, agente de Satanás. Uma vez que Satanás lutou para destruir a santa semente durante toda a história, hoje Satanás quer machucar os filhos de Deus, e isso ele faz através dos seus agentes. Se você olhar para o texto, está se referindo à conversão do apóstolo Paulo. Mas se você voltar um pouquinho aqui no final do capítulo 7, quando fala da morte de Estevão, e aí então você encontra no final e no iniciozinho do capítulo 8, dizendo: e Saulo consentia na sua morte. Saulo era a autoridade ali imposta e com o dever de perseguir. Quando nós vamos para o capítulo 9 de Atos, que é justamente onde está o texto que nós lemos, vai dizer no primeiro versículo: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. O ser humano rebelde, pecador e miserável, ele odeia a Jesus e odeia a todos que são seguidores de Jesus. E por isso, então, há uma perseguição profunda, há uma perseguição intensa, e isso tem sido na história inteira, em tempos e lugares mais intensos, outros menos intensos, mas em tempos também chegam essas perseguições. O Brasil tem vivido uma perseguição ideológica. O Brasil tem vivido uma perseguição em que, quando atacam o Senhor Jesus no papel da igreja, eles dizem: é liberdade de expressão. Quando nós pregamos a palavra de Deus contra o pecado, eles dizem: é homofobia. É discurso de ódio. E por aí você vai enfrentando no dia a dia essa rebeldia do coração humano. E quando nós vamos para a conversão de Saulo, nós entendemos aqui que ele queria justamente perseguir aqueles que eram do caminho. Versículo 2, ele foi até o sumo sacerdote, no versículo 1, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O objetivo aqui era, ainda que ele pensasse que estava fiel a Deus, era perseguir o Senhor Jesus, perseguindo a sua igreja. Ele pensava que estava perseguindo a igreja, mas na verdade estava perseguindo o Senhor Jesus. Porque quando o Senhor o depara, o Senhor pergunta para ele: por que me persegues? Por que me persegues? Quando nós olhamos para isso, amados irmãos, nós vemos que aqui está um homem com sede de violência, sede para destruir o caminho, sede para parar a igreja de Cristo. E é nesse fracasso que há uma sublimidade.
É nesse fracasso, e eu quero discutir com você aqui alguns princípios que conduziram a esse fracasso. E o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é que na salvação, quando Deus fracassa aqueles que estão contra a igreja para a salvação, é quando o Senhor soberanamente ministra o destronamento do egoísmo e da autoridade humana. Versículos 5 e 6 do capítulo 9, ele vai dizer, Paulo, perguntou, então aqui está ainda no nome hebraico, Saulo, perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Porque quando você olha um pouquinho antes, você encontra no versículo 3, na estrada, quando eles caminhavam, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz brilhou do céu e ao seu redor, e caindo por terra. Quem caiu por terra foi aquele homem poderoso. Quem caiu por terra foi aquele homem de autoridade. Quem caiu por terra era um homem super inteligente. Quem caiu por terra era um homem muito bem preparado. Quem caiu por terra era justamente aquele que era temido por onde passava. Tal era a sua violência contra os seguidores de Jesus. Quem caiu por terra é aquele que seria o último que as pessoas pensassem que ele pudesse cair. Ah, meu amado irmão, como é doce, como é maravilhoso saber que a salvação é uma iniciativa de Deus e não tem limites o poder de Deus. Ele jogou por terra aquele homem poderoso, ele jogou por terra aquele homem que lutava contra os caminhos do Senhor, ele jogou por terra um homem que tinha autoridade, ele estava dentro do processo legal, ele estava caminhando dentro de um processo legal, ele não estava fora da lei estabelecida ali. Mas o Senhor é poderoso. Ah, quantas vezes nós temos convivido também com os nossos corações tão rebeldes diante de Deus. Quantas vezes nós perseguimos de forma ainda que um pouco diferente, mas nós perseguimos também o caminho do Senhor. Quantas vezes nós nos deixamos levar pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios prazeres. Quantas vezes nós colocamos a nossa vontade de encontro à vontade de Deus, não ao encontro dela, mas de encontro à vontade de Deus. Quantas vezes nós queremos fazer o que nós desejamos fazer, quantas vezes nós deixamos de abrir a palavra, quantas vezes nós deixamos de evangelizar, quantas vezes nós deixamos de nos reunir para satisfazer um prazer físico e mental. E aparentemente somos chamados de crentes, mas a igreja atual é uma igreja fraca, é uma igreja que também tem colocado e agido de forma rebelde para com o Senhor. E o que mais tenho deparado na história do meu pastorado são pessoas dizendo o seguinte, que Deus, ele está muito bem com Deus, ele está de acordo com a vontade de Deus, mas Deus não pode interferir na sua felicidade. Como se essas duas coisas pudessem caminhar juntas. Eu tenho percebido ao longo da minha história ministerial que as pessoas querem Jesus, mas não querem o Jesus soberano. Pessoas têm vivido na igreja, irmãos, mas não têm manifestado frutos de arrependimento. A igreja tem sido muito mais um banco de ofertas de grandes patrocínios. A igreja brasileira tem sido uma igreja de satisfação egocêntrica. E embora eu louvo muito a Deus, porque estamos retornando a boas letras, mas ainda temos resquícios, não fora da letra, mas na própria apresentação, porque quando está se louvando a Deus, o que mais se parece que é uma turma de pessoas que não temem a Deus e que estão ali para se satisfazer, e que soviam, e que gritam, e que fazem gestos, como o lar do mundo faz. Enquanto o que está sendo ali é colocado uma adoração ao Senhor e não uma satisfação pessoal. Talvez olhamos para a vida de um homem como este que perseguia, e talvez nós estamos agindo de maneira também rebelde contra o Senhor, quando nós queremos satisfazer a nossa própria vontade.
A nossa própria vontade, quando dentro de casa nós somos então instruídos pela nossa própria natureza de pensar que o nosso cônjuge tem que satisfazer as nossas próprias vontades. Em pensar que lá em casa quem dá a última palavra sou eu e acabou, quem manda sou eu. Eu costumo dizer, na casa do crente quem manda é Jesus. Por isso o esposo lidera à luz da palavra, com falhas, mas tem que ser assim. A rebeldia tem sido demonstrada quando as pessoas preferem as festas. As pessoas preferem programações. Isto é rebeldia, embora aqui seja declarado contra o Senhor, esse outro tipo de rebeldia, ela é embustida. Ela é como que camuflada, em que eu só vou quando quero me sentir bem. Você já ouviu várias vezes a expressão, o culto hoje foi bom, hein? O culto hoje foi tão ruim. Nós não estamos aqui para achar culto bom ou culto ruim. Nós estamos aqui para adorar a Deus à luz das Sagradas Escrituras. É Ele que tem que julgar o culto, é Ele que tem que julgar a nossa ação. E a igreja tem sido fraca, o ser humano tem sido rebelde contra o Senhor, até mesmo na adoração. Nós queremos uma adoração que nos anime. Nós queremos uma adoração que nos satisfaça. E eu quero dizer para você, nesta noite, que o Espírito Santo aqui, ele não é bem-vindo, porque aqui é a casa dele, ele manda aqui, ele não está fora para ser bem-vindo, ele é o Senhor aqui. Nós é que temos que nos alegrar com a presença dele no nosso coração. E se eu estou aqui, ele está aqui, e se eu estou em casa, ele está em casa, porque ele habita o meu coração. Ele não pode ser bem-vindo como alguém que vem de lá para cá. Porque às vezes ainda como crente agimos na rebeldia, não no mesmo estilo de Saulo, dizendo vou perseguir aqueles que andam diante do Senhor, mas nós temos agido muito mais como agentes duplos do que servos de Deus fiéis. Mas louvado seja o Senhor é capaz de quebrar qualquer coração, Ele tem poder, Ele toma iniciativa e Ele quebranta os corações. Quando ele pergunta quem és tu, ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E o Senhor Jesus, amados irmãos, ele entra no coração de Saulo sem pedir licença. Ele não diz assim, olha, se você quiser, eu desejo muito lhe salvar. Me aceita, por favor. Não. Ele joga Saulo no chão, ele entra no seu coração, porque o Senhor é soberano na salvação, porque o Senhor tem poder para salvar. Isso me dá muita alegria. Sabe qual é a alegria que isso me dá? Isso me dá alegria porque talvez você pense num familiar seu que diz assim, é impossível a conversão daquela pessoa, é impossível a conversão. Não, não é impossível. Porque o Senhor jogou esse homem poderoso no chão, e esse homem foi salvo pelo Espírito Santo do Senhor. Com o mesmo poder, ele pode salvar aquele que você pensa que é muito difícil se converter ao Senhor. Porque não há difícil para o nosso Deus. É Ele que quebranta, é Ele que destrona. E no coração daquele que serve ao Senhor, não há lugar para satisfação pessoal fora do propósito de Deus. Não há lugar para ídolos, não há lugar para time de futebol, não há lugar para atrizes, para atores, não há lugar para familiares e não há muito menos lugar para nós mesmos, porque o nosso coração, ele é, no momento da conversão, julgado no chão. Ah, mas o meu coração, o profeta Jeremias disse, enganoso é o coração. Como ele engana? Ele é corrupto. Então é preciso que o Senhor assuma o trono do nosso coração. E Ele faz isso quando Ele salva. Vem dEle, é Ele que opera. Então, ao mesmo tempo que dá tristeza de ver a nossa natureza lutando contra nós, mas há uma alegria de saber que Ele, sem pedir licença, salva quem Ele quer, do modo como Ele quer. Esse fracasso de Saulo também resultou não apenas neste quebrantamento, nesse destronamento egocêntrico para que o Espírito Santo lidasse e liderasse a sua vida, mas também este mesmo Deus salva com propósito. Salva com propósito.
Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Olha só o que ele vai dizer aqui. Versículo 6, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Versículo 15, ele disse a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Este é o evangelho verdadeiro. Ele não disse aqui assim, amado Saulo, o Senhor me mandou aqui agora, ou Deus falando para Ananias, vá lá e fala com Saulo, que se ele der uma oferta de R$1.000, as coisas vão melhorar para ele. Ele não disse assim, vá lá e fala para Saulo, que os problemas dele acabaram. Ele não disse para Saulo, vai lá e avisa, Ananias, vai lá e avisa Saulo que agora não tem mais enfermidade na sua vida, que não tem mais perseguição, ele é vitorioso, ele passa por cima de todo mundo agora, porque ele está no Deus do exército. Ele não disse isso, ele disse, vai lá que eu tenho um caminho para ele, e dentro deste caminho eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer. Que proposta mais estranha! Sofrer pelo meu nome. É para isso que Paulo foi chamado, para isso que você é chamado, para isso que eu sou chamado, para sofrer por Cristo, porque nós estamos aqui neste mundo, e neste mundo não há somente a salvação, mas há também um direcionamento específico para cada um chamado para cada um. Paulo foi chamado para levar o evangelho aos gentios, e nisso sofrer por Cristo. Você foi chamado para de alguma forma brilhar a luz de Jesus, eu não sei em que lugar, mas você foi chamado. Você recebeu uma função, você recebeu uma missão, você recebeu algo de Deus, não importa, irmãos, o que é doce na palavra de Deus, que não importa o quanto você seja habilitado pelos estudos da nossa era. Porque o Espírito Santo é quem opera, e quando ele opera, ele direciona cada um para o seu lugar. A palavra de Deus nos diz que os dons espirituais, eles não são buscados ou adquiridos pelo esforço humano, mas os dons espirituais, eles são concedidos pelo Espírito Santo, sem medida. E vai dizer o seguinte, e ele concede a cada um dons diferentes. E ele vai dizer também que nós somos formados e criados na salvação, um para uma função, outro para outra função, outro para outra, porque nós formamos o corpo de Cristo. Não dá para todo mundo ser orelha, não dá para todo mundo ser os olhos, não dá para todo mundo ser a boca, alguém tem que ser o pé, alguém tem que ser a mão, alguém tem que ser o cabelo, alguém tem que ser, e aí por diante. Então há um chamado específico, assim como houve para Saulo, há também para você. A igreja precisa entender que nós não somos espectadores, nós não vamos assistir o culto, nós não estamos assistindo o culto, nós estamos cultuando a Deus. Aí em casa você não está assistindo o culto, você tem que estar cultuando a Deus, porque senão nós não estamos dentro do aspecto da salvação. Porque nós não viemos aqui para sentar e ouvir simplesmente um sermão, mas nós viemos aqui para cultuar a Deus, e cultuamos a Deus quando nós cantamos, cultuamos a Deus quando nós oramos, cultuamos a Deus com a nossa reverência, cultuamos quando nós ouvimos a voz de Deus e oramos para que isso transforme o nosso coração. Há um chamado específico para Saulo, há um chamado específico para você também, e há um chamado específico para você. Mas eu vou dizer o seguinte, houve um tempo em que a gente andou meio temeroso, algumas pessoas nos ensinaram sobre algumas questões meio legais, por exemplo, com respeito ao dízimo. Se você não entregar o dízimo, aí vem lá, Deus libera lá o gafanhoto para vir cá e cortar a sua... Irmãos, eu não vejo assim.
Eu vejo que o dízimo e oferta não é uma exigência, mas é uma liberação graciosa do coração. Dízimos e ofertas é dizer assim: Senhor, aquilo que eu tenho sustentado vem do Senhor e é para a glória do Senhor. É por isso, Senhor, que eu vou contribuir. É por isso, Senhor, que eu vou sustentar um missionário. É por isso que eu vou ajudar o meu próximo, porque aquilo que tens me dado é para o reino do Senhor, é para a glória do Senhor. Todos nós somos chamados para viver uma vida de gratidão, expressão e contentamento naquilo que o Senhor nos chamou. Para isso eu preciso ter intimidade com Deus, para entender o que Deus tem para mim. Não importa, você não pode ser e ter o ministério do seu irmão ou da sua irmã. Não queira ser o seu irmão ou a sua irmã. Apenas peça a Deus para que você entenda o que Deus tem para você como ministério. Para Paulo era: você levará o evangelho também aos gentios. Há outras pessoas também, mas especificamente aos gentios. Mas isso tanto para Paulo como para você implica em sofrermos por Cristo. O Senhor Jesus, na boca de Paulo, disse, capítulo 3, versículo 12, da segunda epístola a Timóteo: aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Deus não salva ninguém para deixá-lo sem uma função. Ele salva com uma função específica. Ele destrona o nosso egoísmo e coloca em nós um reino espiritual. Ele coloca em nós o direcionamento para um ofício específico a que Ele nos chamou. Para encerrar, não só faz este quebrantamento, esse destronamento, para que o Espírito Santo reine na nossa vida, Ele não só nos chama e salva com uma finalidade, com um ofício específico, mas Ele também nos habilita a cumprir este ofício. Então você não recebe um ofício que é pesado demais, porque não depende de você, depende daquele que habilita. E olha só o que ele diz agora, quando ele vai seguindo aqui. Ele vai dizer: então Ananias foi, e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Meu irmão, o que está aqui anunciado é que não há em ninguém, nenhuma capacidade pessoal, mérito pessoal, para que ele possa bater no peito e dizer: ó, quão grande cristão eu sou, ó, como útil eu sou, ou como o meu fardo é mais pesado do que os dos outros, porque não depende de você, não depende de mim, porque quem faz a obra em nós é o Espírito Santo do Senhor. Por isso ele disse: receber à vista e ser cheio do Espírito Santo. Eu vou dizer para você uma coisa: um servo de Deus analfabeto, cheio do Espírito Santo, é muito mais poderoso do que um crente doutor vazio do Espírito Santo. Porque o que age não é o meu discurso, não é a minha oratória. O que revela Jesus não é a maneira como eu falo, mas é o Senhor abrindo os olhos do coração. É Ele que opera. Sem o Espírito Santo a igreja é aniquilada. Sem o Espírito Santo ela não existe, porque sem o Espírito Santo não há conversão. Sem o Espírito Santo não há sustentação. Sem o Espírito Santo a igreja não pode adentrar as portas do inferno. E o inferno, sem o Espírito Santo então na igreja, ele prevaleceria contra a igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. A igreja age no poder do Espírito, você age no poder do Espírito, Paulo agiu no poder do Espírito. Agora, a diferença é que muitas vezes nós não temos nos enchido do Espírito Santo do Senhor. Aí é que está a diferença. Talvez algumas pessoas são mais destacadas porque o Espírito Santo age mais na vida delas, porque elas têm se enchido do Espírito Santo. Elas têm sido cheias. E é interessante isso aqui, porque em Efésios
5,18, dizem, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O encher ali do Espírito é um verbo reflexivo, é encher sendo cheios. Ou seja, eu não consigo me encher sozinho. Quem me enche é o próprio Deus, mas Ele me enche através de mim, Ele me dá os instrumentos, Ele me habilita a buscar esse enchimento do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja irresistível. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja na qual, ao olharem, veem as faces como faces de anjo. A igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que, apesar de não ter conhecimento científico, é capaz de ser irresistível por onde passar, porque não é ela que atua, é o Espírito Santo que atua. Então, dessa forma, nesse fracasso, Paulo entende que a glória é de Jesus ao salvá-lo, que a glória é de Jesus ao fazer com que ele tenha um ministério e o nome dele seja conhecido, e a glória é do próprio Deus, quando o Espírito Santo é Ele que enche Paulo, é Ele que leva a Paulo, é Ele que condiciona Paulo. Quantas vezes você olha e fala assim, eu não consigo passar por aquela tribulação, e aquela tribulação vem e você passa por ela. Por que você passou? É porque você está bem forte? Não. É porque o Espírito Santo te conduziu nela. É assim que você vive. Aí você recebe um ministério e você diz, olha que dificuldade, e você vai, você opera, e de repente você está amando aquele lugar mais do que onde você nasceu, porque é o Espírito Santo que opera. Agora, uma igreja vazia do Espírito Santo é uma igreja derrotada. Uma igreja vazia do Espírito Santo é uma igreja que prefere sair para lanches, é uma igreja que prefere sair para praias, é uma igreja que prefere sair para pousadas, é uma igreja que prefere vou ao templo se não tiver alguma coisa para eu fazer. Ou, vou uma vez por semana, está muito bom. Como se aquilo que eu faço, pode dar status de cristianismo. Cristianismo não é religião. Nós temos um Deus que não é um Deus abstrato, como um Deus da filosofia. O nosso Deus é um Deus que age. Ele agiu numa operação, uma mega operação de Saulo. Agiu destronando-o e assumindo o trono do seu coração. Ele também tomou a iniciativa de dizer, estou te salvando para isso, para isso, para isso e para isso. Ele disse, estou te salvando para isso e estou lhe habilitando para isso. Ou seja, Deus, Deus e Deus. Nunca Saulo, Paulo e Paulo. Mas é só Jesus, é só Jesus e é só Jesus. Meu querido irmão, quantas vezes nós temos negado o Senhor Jesus? Sabe, às vezes eu fico com vergonha, a gente lê algumas biografias, a gente fica envergonhado de ver que homens eram tão próximos de Deus. E conversando com um amigo há pouco tempo, nós discutimos sobre isso e falávamos justamente isso. Eu posso ser, não vou dizer com a mesma função dele, mas eu posso ser igual a ele, porque o que fez ele assim é o Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo que atua lá, atua aqui também. Então eu posso me santificar assim como ele santificou. Mas quantas vezes nós somos tão desanimados para as coisas de Deus? Quantas vezes nós achamos longo demais o estudo da palavra? Quantas vezes nós temos que fazer força para nos congregarmos? Foi lido aqui, não deixemos de congregarmos quando é costume de alguns. O dia se aproxima, irmãos. O dia se aproxima. Qual é o seu ministério? Ou melhor, quem reina na sua vida? Quem está no trono do seu coração? Eu espero que você seja convertido e que Jesus seja o seu rei de verdade e que ele esteja no trono do seu coração. Eu espero que você busque no Senhor e dizer, Senhor, qual lugar eu devo ir? O que eu devo fazer? Porque eu fui salvo. Eu não fui salvo para ser um espectador. Eu não fui salvo para me assentar no banco e não fazer nada. Eu posso me assentar no banco, mas tem alguma função. Talvez eu fique o tempo todo sentado no banco, eu não consigo nem orar em público, mas Deus tem uma missão para mim fora daqui, ao sair daqui, para um familiar, para um amigo, para um vizinho. Não importa.
não é fazer aqui. Eu não estou falando de dons para vir para cá, para cantar, para tocar, não estou fazendo disso. Há também isso, mas não estou falando para isso, estou dizendo de vida. Cristianismo não é reunião em templo. Cristianismo não é reunião aqui, nesse lugar. Cristianismo é muito mais do que isso. Cristianismo é uma reunião aqui, adorando a Deus ali, é em casa, é uma vida. É pregando o Evangelho. Como está a medida do Espírito Santo no seu coração? A palavra de Deus nos diz que para enchermos do Espírito, nós devemos ler a palavra, orar, cantar louvores e congregar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já leu a Bíblia toda? Uma vez, pelo menos? Eu queria lhe desafiar, leia a Bíblia. Genealogia é palavra de Deus. Leia de Gênesis a Apocalipse. Depois retorne em Gênesis e leia até Apocalipse novamente. Quando você deve parar? Quando o Senhor quiser que você pare, chamando você para a eternidade. Nós nunca nos formamos nessa disciplina. Alimente-se da palavra, encha-se da palavra, ame a palavra, porque é Deus falando ao seu coração, é Deus lhe abençoando. Eu vou dizer para vocês uma coisa, muitos dos sermões que eu prego aqui, são sermões que são me dados nas minhas devocionais. Nas minhas devocionais. Em nome de Jesus, peça a Deus para fracassar aquele projeto seu que não está de acordo com a vontade dele. Para Ele dar vida somente no projeto que for dele. Se você tem algum projeto na sua vida e esse projeto não é de acordo com a vontade de Deus, fala assim: Senhor, assim como fizeste com Saulo, joga-o por terra. Muda-me. Muda-me. Eu quero brilhar a luz de Jesus. Eu quero ser fracassado nas coisas carnais, nas coisas pecaminosas, para ser enriquecido nas espirituais, para a glória de Deus. Coloquemos-nos em pé, vamos orar. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, que ainda que graciosamente tenhas nos salvado, ao receber, ó Pai, o Espírito Santo, nos é deixado, ó Pai, ainda a natureza carnal, e ela precisa ser mortificada, ó Deus, diariamente. E muitas vezes nós agimos segundo os seus desígnios e esquecemos os teus. Muitas vezes, ó Deus, somos rebeldes contra o Senhor, mesmo conhecendo a Tua palavra. Diferente do apóstolo Paulo antes da conversão, porque ele achava que estava fazendo a coisa certa. Somos piores porque nós sabemos o que é certo e muitas vezes não queremos fazer. Que Tu sejas, ó Deus, o nosso Senhor. Joga o nosso coração por terra, Senhor Deus, no que precisa ser julgado. E reinas, ó Deus, sobre ele. Dirija-nos, ó Pai, na nossa função. Não importa, Senhor, se é testemunhar dentro da nossa própria casa ou em que lugar, mas dá-nos, ó Deus, assim como Tu és um Deus que age, faça-nos servos do Senhor também como agentes do reino. Clamamos-te, Pai, ó Senhor, apesar de nós, encha-nos do Teu Santo Espírito. Ó Pai, misericordiosamente, graciosamente, dá-nos, ó Pai, o Teu Espírito sem medida, para que este povo que está aqui no templo, para que este povo que está nos assistindo, para que a igreja do Senhor seja reavivada, para que, Senhor Deus, os meus pecados sejam tremendamente abandonados por causar, ó Deus, mal-estar. Que busquemos o Teu perdão e santificação. Dirija-nos segundo o Teu poder.
para a glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a paz de Cristo, o Senhor da Igreja, a comunhão e as ternas consolações do Espírito sejam conosco aqui reunidos, hoje neste local, com esses que estão em casa participando conosco e com todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre.